Vamos lá então, Nutris, eu vou apresentar para vocês aqui o manual. Então, primeiro a gente faz uma capa, né? Vou apresentar o meu modelo do manual, né? Eu sempre gosto de botar uma capa, daí eu coloco ali que foi elaborado por mim, nutricionista, CRN, e a gente faz uma pequena introduçãozinha sobre o que é o Manual de Boas Práticas, né? Então, ele é um instrumento, né, de registro das normas higiênico-sanitárias adotados para o restaurante tal ou para a escola tal, né? E qual que é o objetivo dele, né? Então, o objetivo dele, a finalidade, né, é estabelecer procedimentos de boas práticas do serviço de alimentação, com o fim de garantir as condições necessárias para o preparo do alimento seguro, né? Então, a gente faz uma pequena introduçãozinha ali sobre o que é o Manual de Boas Práticas. Aí, depois, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que identificar a nossa empresa, né? Identificar ali o nome, né, do restaurante ou da escola ou do local que tu vai atender, pode ser uma lanchonete, né, pode ser uma cantina, né, pode ser um restaurante que vai fornecer alimentação para uma escola, pode ser um asilo, pode ser um hospital. Então, tu vai identificar a tua empresa e a empresa que tu vai querer elaborar um manual de boas práticas, né? Eu geralmente faço manual para todos os locais onde eu sou RT. Tá? Então, essa é uma dica que eu dou também. Então, ali tu coloca toda a identificação da empresa, o endereço, o responsável legal, o responsável técnico, que é a Nutri. Aí, a documentação que tem que estar em anexo no alvará, né? O alvará de funcionamento sanitário, os atestados de saúde dos colaboradores, né? Então, isso tudo tem que estar incluso no manual. Daí, o que eu coloco como os principais conceitos ali, né? Então, eu coloco um pouco sobre a microbiologia dos alimentos, os procedimentos de antisepsia, né, de apodrecimento ali das bactérias, o que é uma bactéria, o que é uma contaminação, o que é uma desinfecção, uma contaminação cruzada. Isso tudo que vai estar dentro do manual, os próprios colaboradores da tua empresa que você trabalha, eles podem ler também. Então, isso é bastante importante tu deixar isso acessível tanto para o colaborador como para o dono do local, né? E para a vigilância sanitária também, né? Ó, o que é um fungo, os procedimentos, né, de higiene, de limpeza, de sanitização. Ali, os 3 tipos de micro-organismos, né, fungos, bactérias, vírus, qual que é a forma de contaminação, né, desses vírus. O que é uma infecção alimentar, o que é uma intoxicação alimentar. Então, isso tudo pode deixar bem claro dentro do Manual de Boas Práticas. As principais causas de infecção alimentar, né? Então, isso tudo eu coloco bem detalhado, que é um material que todo mundo pode ler, se alguém tiver alguma dúvida, né? E ali sobre as instalações, né? Pisos, azulejos, janelas, área externa, sistema de exaustão e ventilação, como deve ser, sistema de água, higienização e potabilidade, os POPs, né? Quem que é responsável por higienização de caixa d'água, de potabilidade, o teor de cloro. Isso tudo a gente pode deixar uma pessoa responsável para fazer esse monitoramento na empresa, né? O controle de pragas e vetores, né? Geralmente assim, gente, eu sou a responsável, então eu sempre tô de olho no manual de boas práticas, eu sempre cuido de controle de pragas, de higienização de caixa d'água, o próprio alvará sanitário, se vai vencer, né? A gente já orienta o próprio dono do local, o alvará sanitário de funcionamento, isso tudo pode estar anexado ao alvará, tá? Ao manual de boas práticas ali, né? Eliminação de pragas, os procedimentos operacionais ali, né, de controle de pragas, sistema elétrico, né, tem várias ali, como fazer higienização de lixeira, higienização de móveis e utensílios, ó, isso tudo pode deixar detalhado para o teu colaborador dentro do manual. Ali eu sempre coloco também os equipamentos e o estado de conservação do equipamento, né? Para deixar bem claro, tenho 4 geladeiras, tenho 5 freezers, tenho um forno combinado, tenho uma fritadeira, né? Tenho um forno a gás, um fogão a gás, né? Então, isso tudo a gente pode deixar
tudo registrado no manual. A quantidade de equipamentos, se ele está em bom estado de conservação, se ele não está, como é que tem que ser feita a higienização desse equipamento. Então, isso tudo você tem que treinar o seu colaborador, tem que conversar, tem que fazer reunião, né? Então, aqui tem vários itens, né, sobre higienização. Higiene ambiental, deixa eu ver o que mais que é mais interessante vocês saberem, ó. Higiene e saúde dos manipuladores, né? Aqui no manual também, vocês podem deixar a carteirinha da vigilância de cada colaborador, fazer um controle, deixar dentro do manual. Deixa eu ver o que mais. Procedimento para visitante, como é que ele deve entrar, ele tem que entrar com touca, né? Na cozinha, não pode entrar sem touca. Aqui também nós temos referente ao recebimento de mercadorias, né? Como é que deve ser a forma de recebimento. Ó, isso tudo tem que deixar bem claro. As tabelas de temperatura dos alimentos sobre refrigeração, dos alimentos congelados, né? O tempo de validade que eles duram. Isso tudo tem que deixar também exposto na cozinha, né? Fora o manual, tem que deixar isso colado na cozinha para eles saberem identificar. Tá? Então, assim, eu tô passando para vocês porque eu tive um pouco de dúvida referente ao manual e eu acho interessante vocês darem uma olhadinha como fazer o manual, né? Como montar um manual de cada local, né? Então, deixa eu ver o que mais. Aqui tem também o fluxograma de recebimento. Deixa eu passar mais para baixo. Deixa eu ver o que mais tem de interessante aqui. Aqui, ó, o responsável legal tem que assinar o manual, que ele tá ciente de todos os procedimentos. É claro, ele vai ler detalhadamente, vai ver como é que faz certinho, né? Como é que tem que estar tudo questão de limpeza, de higienização, de organização. Aí ele vai assinar. Daí que eu coloco as referências. O anexo, ó, do alvará de funcionamento, que eu falei anteriormente. O sanitário. O atestado dos colaboradores. As etiquetas, né? Eu coloco ali um modulinho de etiqueta. Os treinamentos, a gente também tem que passar treinamento, então eu coloco o registro de treinamento. O tema, a data, quem que é o responsável e cada colaborador coloca o nome completo e assina, né? Que participou do treinamento. Os educativos sobre higiene das mãos também tem que estar exposto, né? Então eu também coloco no manual. O alvará dos fornecedores de transporte sanitário, se possível pedir uma cópia, né? Planilhas de temperatura dos equipamentos, ó. Colocar o mês, quem foi responsável por tirar a temperatura de cada equipamento, o dia e se o equipamento está estragado, qual que é a ação corretiva, né? Chamar o técnico ou verificar ali a temperatura, se está regulada certinho, né? Qual que vai ser a recomendação. Daí que eu coloco sempre as temperaturas das geladeiras e do freezer e da estufa, né? Qual que tem que estar certinho. E basicamente era isso, pessoal. Tá bom?